2005 foi considerado pela ONU o Ano Mundial da Física por conta da divulgação, em 1905, dos trabalhos do Einstein. Tanto que ele chegou a ser considerado, até pela revista Time, depois como o homem do século. Quer dizer, ele teve um peso. Vamos tentar entender um pouquinho, eu vou pedir para o Henrique ajuda em relação à teoria da relatividade. Quando a gente fala em Einstein, logo lembra-se da teoria da relatividade e tal. O que é essa descoberta dele, o que é que ela representa em mudança na física? Bom, eu acho que não dá para explicar a teoria da relatividade falando, é muito difícil, exigiria um conhecimento anterior. Mas aqui nós já ouvimos alguns aspectos importantes. Eu acho que o Alfredo levantou alguma coisa, acho que o Makler outras coisas. Uma coisa que eu acho que é interessante é o seguinte: a teoria da relatividade, quer dizer, a relação entre movimentos, por exemplo, é muito anterior a Einstein. Ela é uma característica que surge logo no início da física clássica, da física que vem de Galileu e Newton. Um aspecto importante que o Makler levantou é o fato da ideia de que você pode ter uma universalidade de suas leis, que vem lá de Galileu, que vem dos primórdios da física clássica, da mecânica clássica. A natureza é uma só, a Terra não ocupa uma posição especial. Para compatibilizar esses dois aspectos, quer dizer, a questão da relação entre movimentos de dois observadores e a universalidade da física, é preciso pensar que a física é uma só. Quer dizer, a descrição que a gente vai tentar fazer dessa natureza é uma mesma para qualquer observador que estiver observando a natureza. E daí a questão da experimentação. A experimentação não é um experimento ingênuo, é um experimento construído que muitas vezes não é realizado, não precisa ser realizado. A maçã não precisa cair na cabeça de Newton para o Newton concluir a gravidade. Aliás, é melhor que não caia. Tá? Assim como Galileu não lançou bolas da Torre de Pisa para mostrar que a aceleração é a mesma. Não é necessário isso. Então, o que o Einstein vai fazer é compatibilizar, é universalizar as leis da física com respeito à mecânica e ao eletromagnetismo, que é um conjunto de leis, né, formuladas por Maxwell no meio do século XIX. Para que isso seja compatível, ou seja, que o eletromagnetismo e a mecânica satisfaçam as mesmas leis de transformação, quer dizer, que observadores diferentes possam descrever os fenômenos da mesma maneira, a mecânica formulada por Newton tem que ser revista. E aí Einstein vai rever essa mecânica e vai postular que a velocidade da luz é constante, independente do referencial, e isso a gente pode até entender, porque a luz se propaga no vácuo, que é uma descoberta do final do século XIX, quando se faz experimentos para ver se existe uma matéria entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol. Quer dizer, o fato da luz se propagar no vácuo, não depender do meio em que propaga, vai levar o Einstein a pensar na velocidade da luz como sendo a mesma para todos os referenciais. Bem, aí vamos cair na luz, Jorge, você dá uma luz para a gente aqui, a respeito dessa importância de modificação, pelo que eu tomei conhecimento, claro que primariamente havia uma noção de que ela se divulgava por ondas e ele estabelece que existiam partículas, corpos, quer dizer, os fótons, né? Como é que é isso? O que isso modifica, né, dentro desses critérios aí que o Henrique começou a falar? Curiosamente, essa também é uma ideia que não nasce com Einstein. Na verdade, Newton foi o primeiro a pensar a luz como um fluxo de partículas. Quer dizer, a teoria newtoniana sobre a luz era que a luz era composta por partículas. Foi Huygens, um holandês contemporâneo de Newton, que propõe uma ideia contrária a essa, que é a ideia da propagação ondulatória, que vai ser corroborada pelo experimento de Young no início do século XIX. Só que essa ideia de que a luz é uma coisa ondulatória não permite explicar alguns fenômenos que se tornam evidentes no final do século XIX. E o mais importante desse é o efeito fotoelétrico, através do qual a incidência de um feixe de radiação de luz sobre uma placa metálica consegue fazer com que ela expulse elétrons. As características desse fenômeno são tais que uma explicação em termos de uma propagação ondulatória não são satisfatórias. Aí Einstein retoma, de certa forma, a explicação newtoniana e propõe que a luz, de fato, se concentre, ela tem um aspecto de corpo. Deixa eu dar um de curioso total.
Você disse agora mesmo na ideia da luz, né, bater e aí propagar partículas. Ele tinha, no início do século, muito pouca possibilidade de visualização. Hoje em dia a gente tem a nanotecnologia, tem aparelhagens, né, um avanço da ótica, avanços que permitem até, de certa maneira, examinar fenômenos. Como que ele consegue esse grau de convencimento sem grande instrumento? Na verdade, já era conhecido, isso já era factível nessa época. Na verdade, é bastante simples, né? Você tem uma placa metálica ligada a um instrumento que mede a passagem de corrente. E isso já existia nessa época. Então, quando você faz a luz incidir sobre essa placa metálica, dependendo das condições com que essa luz, qual é a cor dela, por exemplo, e isso é que é o mais importante, vai haver ou não passagem de corrente. E é esse fato, o fato de que a passagem ou não de corrente dependia da cor da luz e não da intensidade dela, é que era um fato inexplicável pela teoria ondulatória. E é esse fato que Einstein vai explicar através da ideia de que a luz é formada por corpúsculos que carregam uma quantidade de energia, cada um deles, proporcional à sua frequência, portanto, à sua cor. Né? Essa ideia de corpúsculo que hoje a gente chama de fóton, essa palavra foi cunhada depois dele. E é a explicação do efeito fotoelétrico que dá a Einstein o prêmio Nobel, não é a relatividade. Exatamente. Né? Isso foi considerado, nessa ocasião, como mais importante do que a relatividade. De fato, e isso está na base da mecânica quântica, que é a física do século XX. É a mecânica quântica com a mecânica quântica que se dá o rompimento com a tradição da física que vem de Galileu e Newton. Como o Henrique mencionou, a relatividade está dentro dessa tradição. Ela não foge a essa tradição, né? Mas a mecânica quântica foge completamente a essa tradição. Vamos pedir um suporte ali do Martim em relação a essa melhor definição da mecânica quântica para um leigo como eu e como quem está nos assistindo lá, os montes também, certamente. Bom, falar das esquisitices da mecânica quântica acho que ia levar um certo tempo para a gente, né? Mas basicamente é uma forma diferente de pensar as leis da natureza. Como o Jorge mencionou, a gente está acostumado na visão newtoniana a imaginar que uma partícula é uma bolinha que anda numa certa trajetória. E na mecânica quântica você tem uma espécie de mistura entre propriedades que são de bolinhas, de pontos, e propriedades que são de ondas. Então você pode medir uma bolinha aqui, mas ela pode parecer que passou ao mesmo tempo por 2 pontos. Então são propriedades estranhas, fogem um pouco do nosso intuitivo do cotidiano. Mas a mecânica quântica basicamente é o que vale em escalas pequenas, a gente observa facilmente em escalas muito pequenas, por isso não tinha sido percebido antes. Mas são esses comportamentos de uma partícula que não tem um caminho definido, que em algumas propriedades pode interagir com ela mesma. Tá, e isto é, digamos, comparado ao passado, quer dizer, e ao futuro. Vocês mesmo colocaram aqui, a mecânica quântica é o processo de maior evolução. Por quê? Deixa eu entender melhor. Por que diferencia de tudo? É curioso que a mecânica quântica é uma quebra maior que a relatividade. E quando a gente fala em quebra, a relatividade diz, por exemplo, que o tempo é relativo. Que se você estivesse movendo a uma velocidade grande em relação a mim, o seu relógio, eu vou vê-lo ticar diferente do meu relógio. E ainda assim a mecânica quântica é mais revolucionária, porque ela propõe essa ideia nova, quer dizer, eu não posso falar de uma trajetória, eu não posso predizer qual o caminho que uma partícula vai fazer, por exemplo. Aí entra um conceito de que as coisas não são 100% preditíveis ou predizíveis. Eu não posso dizer exatamente o que vai acontecer. Isso não quer dizer que a física falha, que eu não posso dizer nada, a física continua podendo fazer previsões, mas essas previsões que a física faz são previsões que têm que ser feitas em outra linguagem, tem que ser uma previsão estatística, uma média. E, de fato, essa coisa meio maluca, que é a mecânica quântica, ela está comprovada em experimentos. Quer dizer, comprovada no sentido de que realmente eu posso descrever melhor pela mecânica quântica o que acontece do que pensar numa trajetória, num conceito newtoniano, né? Pelo que eu estou percebendo aqui, Alfredo, veja se eu estou percebendo certo, na verdade é uma mudança de paradigma, não é? Há uma mudança muito grande, quer dizer, tanto com a relatividade como com a teoria quântica. Quer dizer, eu acho que há uma mudança na forma de produzir ciência, de entender o que é ciência, e nessa questão do experimento, quer dizer, o Einstein faz, a rigor, experimentos mentais,
e ele trabalha talvez com o que passou a se chamar com método dedutivo, o que isso, inclusive, foi uma mudança que causou muita resistência no meio científico, acostumado com uma ciência mais baseada no método indutivo, na observação e na tentativa de explicação desses fenômenos. Ele tentava trabalhar de uma outra forma. E ele, com isso, ele trouxe mudanças na forma de entender a ciência. Agora, uma coisa importante de dizer, quer dizer, Einstein é visto muitas vezes como um grande revolucionário, né? Uma pessoa que não se restringia às normas em todos os sentidos, tanto científicos como sociais, aquela pessoa desgrenhada, capaz com a língua para fora, capaz de subverter as normas. E o Einstein, apesar disso, em termos científicos, ele era muito ortodoxo. Quer dizer, ortodoxo no sentido de que ele trabalhava dentro do método científico, do espírito científico, e ele, nessa questão que o Martin estava falando com relação à mecânica quântica, e essa questão de você não poder determinar exatamente onde está uma partícula, isso foi um dos aspectos que o Einstein nunca aceitou, e um dos motivos da famosa frase dele, Deus não joga dados. Na verdade, o que ele quis dizer com isso é que a ciência tem que ser capaz de prever. Você pode até não ter ainda as ferramentas, o instrumental necessário, suficiente para determinar, mas a ciência não trabalha com incerteza, que é das bases, digamos, da física quântica. Tanto que ele, apesar dele lançar as bases da física quântica, com essa questão do eletromagnetismo e do fóton, ele depois, num certo momento, ele não acompanha, ele não vai junto, e ele é um crítico em vários aspectos da física quântica, talvez, eu diria, pela ortodoxia dele, no sentido de que você pode produzir novas ideias, novos conceitos, mas nunca perder, digamos, o lado determinista da ciência. Bem, eu vou fazer mais um intervalinho, o Jorge já estava aqui animado, vai falar já já. Nós voltamos muito rápido. Aguarde um instantinho só.